Olá! Hoje nós vamos falar sobre a energia dos alimentos, porque tudo nesse universo é energia e não poderia ser diferente com o nosso alimento. Querendo ou não, nós absorvemos essa energia, não é algo que a gente possa escolher. Seja ela positiva ou negativa, nós a absorvemos e essa energia certamente influencia no nosso campo energético. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre energia, frequência vibracional e biofótons. Albert Einstein já dizia que a medicina do futuro será a medicina das frequências. E quando nós aprendemos um pouco mais sobre esse mundo vibracional que está além dos nossos olhos, mas que já pode ser quantificado e entendido, assim como as frequências das ondas de rádio, por exemplo, a nossa relação com o alimento muda, porque através dele nós podemos elevar ou baixar a nossa frequência vibracional. E vamos entender hoje por que isso é tão importante. Então, tudo é energia e isso nós já sabemos. E a energia, ela se traduz em frequência, ou seja, ela pode ser medida através da sua frequência em hertz. E nós podemos medir a frequência de absolutamente tudo, inclusive das nossas emoções. E o que nós sentimos também pode elevar ou baixar a nossa vibração, porque existem emoções mais elevadas e emoções mais baixas, mais densas. Em 1992, Bruce Tenniel, um cientista dos Estados Unidos, ele construiu o primeiro monitor de leitura de frequências do mundo. E ele descobriu que a frequência de um corpo humano saudável é em torno de 62 a 72 Hz. E quanto mais alto nós vibrarmos, mais vitalidade e saúde nós teremos. Então, vamos falar da frequência vibracional dos alimentos, que também foram estudadas por Bruce Tenniel. O alimento que tem a frequência vibracional mais alta de todos é o wheatgrass, que é conhecido como clorofila ou grama de gato, que é aquela grama bem fininha e bem alta, que aliás é ótima para ser colocada no suco verde de manhã, porque ela vibra altíssimo. Ela vibra em torno de 300 Hz, que é a mesma vibração dos óleos essenciais. Depois da clorofila, vem as superfoods, que vibram entre 100 e 80 Hz, que são os alimentos com valor nutricional superior aos demais, ou seja, a espirulina, a chia, a linhaça, a cúrcuma, o goji-berry e tantos outros. Continuando, vem os orgânicos, que vibram em torno de 75 Hz. Então, a vibração de um alimento orgânico é sim superior à de um alimento com agrotóxicos. Depois, vem os tubérculos e as raízes, que vibram em torno de 30 Hz. Baixando mais um pouco estão os pães, as massas, os processados e os industrializados, que vibram em torno de 0 Hz, ou seja, não possuem vibração. E por último, vem todos os produtos de origem animal, como as carnes, os ovos, os laticínios, que têm uma frequência negativa, porque eles carregam com si a frequência da morte. Então, segundo Bruce, a vibração de um corpo saudável é acima de 62 Hz. E cada vez que consumimos alimentos como pães, massas processados, industrializados, produtos de origem animal, estamos baixando a nossa vibração, entrando no mesmo estado vibracional das doenças e permitindo que elas cheguem até nós, porque estamos energeticamente compatíveis com elas. A vibração das doenças começam entre 58 e 52 Hz. As constipações e dores começam em 58 Hz, gripes em 57, infecções virais em 55, câncer em 42 Hz e a morte em 20 Hz. Por isso que Albert Einstein já falava que a medicina do futuro é a medicina vibracional, porque quando entendemos que o nosso estado vibracional também determina o nosso estado de saúde, porque tudo nesse universo é energia e nós só atraímos o que está no nosso campo vibracional, nós entendemos um grande segredo do universo. Porque se estamos vibrando alto, não tem como algo que vibra baixo chegar até nós, isso é incompatível. E a alimentação interfere na nossa vibração energética, porque quando consumimos o alimento, ele se transforma em parte de nós e ele pode baixar ou elevar a nossa vibração. E as emoções, elas também são poderosas nesse processo.
Cada emoção, assim como cada alimento, possui a sua própria frequência vibracional. O estado de iluminação, que foi atingido somente por alguns poucos mestres que estiveram aqui na Terra, é superior a 700 Hz. Depois vem a paz, que é uma emoção que vibra em 600 Hz. Continuando, vem a alegria em 550, depois vem o amor em 500, a razão em 400, a aceitação em 350, a coragem em 200 Hz, a raiva em 150, o medo em 100, a tristeza em 75, a apatia em 50, a culpa em 30 e a vergonha em 20 Hz. A vergonha é a emoção mais baixa que existe. Mais baixa até do que o medo e a raiva, por exemplo, porque ela significa a negação. Quem tem vergonha está negando a vida e não tem nada pior do que isso. Então, por mais que você esteja vibrando, por exemplo, hoje na coragem, que é em torno de 200 Hz, cada vez que você consome uma fatia de bolo, um copo de leite ou um pedaço de carne, você está baixando a sua frequência energética e está ficando vulnerável para que as doenças cheguem até você. Cada vez que você consome alimentos que vêm da natureza, como uma fruta, uma folha ou um vegetal, você está elevando a sua frequência energética e se aproximando também de emoções e sentimentos mais elevados e positivos. A explicação para o desenvolvimento das doenças e o funcionamento do nosso corpo vai muito além do que a medicina estuda e pode comprovar, porque existe uma inteligência muito maior por trás de tudo isso. E por mais que a gente não veja e não sinta, ela existe e está sempre atuando. E quando nós falamos da energia dos alimentos, nós não podemos deixar de falar dos biofótons, que são correntes eletromagnéticas ultra fracas que podemos chamar de ondas de luz. E elas participam da modulação celular do nosso corpo. Essas ondas, elas são responsáveis pela comunicação interna de uma célula com a outra. Por isso, a energia dos alimentos é fundamental para a nossa saúde. Quanto mais fresco, mais natural forem os alimentos, mais energia estaremos absorvendo. Mas, se a nossa alimentação for predominantemente de alimentos sem vida e industrializados que não possuem mais vitalidade e energia, o nosso corpo não vai receber os biofótons suficientes para realizar as suas atividades fisiológicas. E a comunicação entre as células vai começar a falhar, aparecendo assim os desequilíbrios e as doenças. A privação da luz que vem da alimentação predominantemente cozida, processada, origem animal, junto com a tendência do homem contemporâneo de se afastar da natureza e das suas fontes naturais de luz, leva a população a um estado de má iluminação, que é semelhante a um estado de má nutrição, porque as atividades do corpo começam a falhar, porque as células não conseguem mais se comunicar com precisão. Os alimentos que possuem luz, eles também alimentam a nossa glândula pineal, que é a nossa glândula de conexão com o universo, e é considerada por muitos estudiosos a porta da nossa alma, ou o nosso terceiro olho. Ela fica localizada no nosso cérebro e foi subestimada pela medicina, chegando até a ser chamada de apêndice do cérebro, porque grande parte da população, infelizmente, está vivendo com essa glândula obstruída. A pineal recebe informações através da luz e ela consegue fazer leituras de ondas de luz e também de informações eletromagnéticas. É como se ela fosse a nossa antena de comunicação com o universo. Os animais, eles também possuem a glândula pineal e é através dela que eles vivem em perfeita harmonia com o universo e sabem exatamente o seu lugar aqui e o que eles têm que fazer. É através da conexão com a glândula pineal, por exemplo, que os pássaros migram de um continente para o outro e sabem a época do ano que tem que fazer isso e fazem com perfeição. É também através da glândula pineal que as espécies recebem o seu estímulo sexual. E isso faz com que elas se reproduzam na época do ano certa e os seus filhotes nasçam em uma estação com um clima que eles consigam sobreviver. A pineal recebe os seus estímulos através da luz. Quando nós nascemos, uma parte do nosso crânio não está formada e a pineal fica exatamente abaixo dessa linha.
Quando o nosso crânio se fecha, ela consegue receber luz apenas através da nossa retina e da nossa alimentação. E é por isso que quando nós começamos a seguir uma alimentação à base de plantas, com alimentos que vêm da combinação da energia da Terra e do Sol, que são cheios de biofótons e que têm uma frequência vibracional positiva, tudo na nossa vida começa a melhorar e nós voltamos a recuperar a conexão com nós mesmos. E isso começa com a nossa saúde, porque o nosso corpo começa a funcionar melhor e vai ficando cada vez mais forte. Mas logo nós começamos a sentir emoções mais positivas também, porque o alimento está elevando a nossa frequência e se permanecermos assim, começamos a atrair o que nós queremos para a nossa vida e podemos co-criar a nossa própria realidade, porque todos nós somos capazes de viver em sintonia com o ritmo do universo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que para qualquer dúvida que possa surgir, eu estou à disposição no nosso canal do Telegram. Um grande beijo e até mais!